eu vejo um propósito nisso tudo aí que tô falando. Porque o que acontece, a minha esposa também, ela era de uma outra religião e eu tocava na noite, em 2017, 18, não lembro mais ou menos o ano, e daí eu fui fazer um evento na tarde e na virada do ano eu fui passar o Réveillon na casa de um amigo meu. Eu não fiquei até o final, eu falei, vou ali, já volto, e fui pra casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu dobrei meu joelho no chão e falei, por Deus, muda minha vida, Deus, eu não quero mais isso. Não quero mais tocar, não quero... Muda minha vida. E eu não tinha família, não tinha ninguém. No dia 1º, eu fui na casa do meu compadre falou, tem como levar minha família na casa do meu pai lá pra comer o churrasco, que era uma casa de religião. Eu, não, tem sim, levei eles lá. Quando eu cheguei lá, conheci a minha esposa. Minha esposa tinha enterrado uma filha. Meu Deus. Uma dor. E minha esposa estava sendo preparada na religião, tudo, casa, tudo. E quando eu conheci minha esposa, a gente ficou ali, conversou. Quando a gente foi ter alguma coisa, fui pra casa dela, a gente foi ter alguma coisa, eu ouvi uma voz de Deus bem alta dizendo assim pra mim, com ela tu não pode fazer como tu faz com as outras. Aquela voz foi tão assustadora que naquele momento eu saí correndo. Eu falei, não, tem que sair daqui, tô ouvindo coisas aqui, e sair dali. Mas aí a nossa aproximação ficou muito mais forte. E daí teve um dia que tinha feito um tempo que a filha dela tinha falecido. E daí eu falei pra ela, vou te levar num lugar. Eu me lembro que eu levei ela num cemitério onde ela tinha enterrado a filha dela. E eu falei, agora tu vai lá no túmulo da tua filha e falar tudo que tu tem vontade. E por último tu chega e fala assim, tu vai viver por ela. E quando ela voltou, ela perguntou, eu quero conhecer esse teu Deus. E daí eu não ia em igreja nenhuma na época, mas a minha mãe era curada de um câncer, eu sabia que Deus tinha um lugar que Deus curava. E eu falei, onde é que eu vou levar minha esposa? Vou levar ela numa igreja mais rigorosa, daí eu vou chegar lá, vou botar a mão na cabeça dela, vou entrevistar, sabe como é que é, né? Sei, eu pensei, tem que levar alguma coisa que toque, que seja uma palavra. Eu me lembro que eu levei no Bola de Neve, e antigamente existia a igreja Bola de Neve, e a palavra era liberar o perdão, onde fizemos o processo de liberar o perdão. Vou te resumir muito, muito rápido. E a minha filha, aí nós ficamos juntos, a minha esposa engravidou, os diagnósticos dos exames da minha filha deu que ela ia ter a síndrome de Down. O nome da minha filha é Maria Eduarda. E tu falou Duda, a tua. E daí eu tava recém me convertendo, tava recém conhecendo Jesus e tava dando tudo errado. Da mesma maneira que tu falou, tudo errado. Aos olhos humanos. Mas Deus tá limpando tudo, hoje a gente entende. Mas tava dando tudo errado. E eu me lembro que eu falei pra ela, eu não aceito. E eu fiz um propósito no monte chamado Monte Bola 8. Eu fiz um propósito de todas as segundas-feiras eu orava de madrugada. Eu subi sozinho. Eu subia lá naqueles eucaliptos lá e eu me ajoelhava. Eu me lembro no primeiro dia que eu fui sozinho lá, eu dobrei o joelho e eu senti um vulto caminhando na minha volta e os eucaliptos soprando. Eu falava, eu gritava, Deus, eu não aceito, Deus. Deus, se o Senhor existe, Deus, o Senhor me dá a vitória. Eu me lembro que cada vez que o processo ia chegando, os diagnósticos davam mais forte. O médico chegou e falou assim pra gente, pai, eu entendo a fé de vocês. Falou assim pra gente, eu entendo a fé de vocês, mas você tem que entender que a ciência é isso. E nos deu psicólogo, psiquiatra pra gente se tratar. Eu disse, eu não aceito. Eu falei, Deus, o Senhor me dá minha filha, como tem que dar, perfeita, que eu prometo que eu vou servir a minha vida pra ti. E eu me lembro dia 13 de julho de 2019, nós estávamos no culto, minha esposa sentiu as dores. E o pastor veio e botou a mão, nós morávamos na Restinga, botou a mão na cabeça, botou a mão na barriga e fez uma oração. E falou assim, vai que Deus já deu a vitória. E eu fui da Restinga até o Hospital Moinhos de Vento. Eu fui assim a milhão, andando. E eu ia chorando, limpando as lágrimas. E eu falava, e agora minha esposa gritando de dor assim. E eu chegamos lá, daí quando eu vi a doutora, entramos no Hospital Moinhos de Vento, assim, já pegaram minha esposa, já levaram pro bloco cirúrgico para fazer o parto, né? E eu me lembro que eu entrei no vestiário, a médica vai se arrumar, pai. E eu cheguei, dobrei meu joelho e falei, Deus, seja feita a tua vontade. A minha esposa fez 2 forças. No antiga gestão, mas no outro parto que a minha esposa perdeu o filho, foram mais de 20 horas de trabalho de parto. Que ela perdeu a criança, tudo, sabe? E eu me lembro que a minha esposa fez 2 forças, minha filha nasceu. E quando minha filha nasceu, tinha uma equipe de médicos esperando uma criança especial e já pegaram a minha esposa, já pegaram a minha filha e já levaram para uma sala indo atrás. E eu falei, ei, doutora, me diz, doutora, me diz. E a doutora chegou e olhou para mim e disse assim, pai, eu não sei te explicar, mas tua filha é perfeita. Glória a Deus, cara. Então, glória a Deus. Então, Rodrigo, o que
Deus fez pra nós, eu olhando pra ti assim, o que Deus fez pra nós, todos nós, entendeu? Foi lindo. E se a gente for pregar o evangelho o mundo todo, o Brasil todo, e falar de Jesus o mundo todo, e as pessoas se ganham pra Jesus, nós ainda vamos ficar devendo. Exato. Nós ainda vamos ficar devendo pra ele.